Bom dia, querida irmã, querido irmão. Seja você muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, primeira Escola Bíblica do ano de 2021, hoje, 3 de janeiro. O ano de 2020 foi sem dúvida desafiador para todos nós, mas agradecemos a Deus por termos vivido esse ano e por nos ter concedido a graça de mais um ano. E pedimos a Ele para que todos nós tenhamos verdadeiramente um feliz ano novo. Nós viramos o ano, mas pelo nosso calendário litúrgico nós ainda estamos no ciclo do Natal e, portanto, vivenciando a experiência do Natal, o que a experiência do Natal significa para nós cristãos. E por isso nós vamos exaltar a Deus pelo envio de Jesus aos homens, através das palavras ditas por Zacarias, quando perguntaram para ele qual é o nome que o filho dele teria, e ele confirmou que o nome seria João, depois conhecido como João Batista. Diz o Evangelho segundo Lucas que Zacarias passou a profetizar e a louvar a Deus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 68 em diante, diz assim: Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, se referindo a João Batista, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e aqui já podemos ver sobre o momento do nascimento de Jesus. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Nós cremos então que a misericórdia e a bondade de Deus se concretizou em nossas vidas através do nascimento de Jesus, que nos convida a um novo caminhar e a um novo olhar sobre as nossas vidas e também sobre todas as coisas ao nosso redor. Por isso nós louvamos a Deus e vamos fazer através do cântico Olhe para o Céu.
nossa reflexão desta manhã terá como tema uma nova postura de vida, e para isso nós vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que vai dizer assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Não sabemos ao certo o que fazer e pensar em meio a tudo aquilo que ocorre neste mundo. Por isso, falar sobre a vida e fazer planos para um novo ano é um grande desafio. A Bíblia afirma que cada dia de nossa vida está marcado pelo amor de Deus e que ninguém pode mudar isso. Além disso, somos lembrados de que Deus tem planos eternos para as nossas vidas. Essa é a razão pela qual Ele nos enviou Jesus, seu Filho amado. Por isso, em vez de ficarmos ansiosos ou preocupados com um novo ano, Deus nos convida a descansar em suas mãos. O apóstolo Paulo nos conclama a cultivarmos a postura de vida que Cristo possuía. O que mais chamou a atenção em Jesus foi a sua humildade e a sua vocação para servir. Sendo verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, ele não fez uso da sua glória divina, mas se esvaziou dela. Nasceu como criança e viveu os estágios da vida desde a infância até a idade adulta. Ele assumiu a forma de servo para servir a Deus Pai. Jesus não viveu para desfrutar os prazeres de uma vida transitória, mas viveu para servir a nós, seres humanos, com o seu amor e para dar a sua vida na cruz, concedendo-nos a salvação eterna. Ele viveu para arrancar-nos da miséria espiritual que o pecado causa. Continue sua vida, mude o que for preciso, cuide de si e dos outros. E tudo que você fizer, faça-o para a glória de Deus, o Senhor de nossas vidas, cultivando a postura de vida que Jesus tinha. Abençoado novo ano. Vamos orar a Deus. Querido Deus e amado Pai, santo, santo é o Senhor, Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo ano que se passou, louvamos a Ti porque todas as dificuldades não foram suficientes para nos impedir de ter um novo ano e receber as Tuas bênçãos, Senhor. Louvamos a Ti por este ano que se inicia, pedimos ao Senhor para que venha nos conduzir, para que venha nos guiar, para que o Senhor nos venha dar sabedoria e discernimento em cada agir e em cada falar nosso, Pai. Que possamos neste ano, Senhor, cultivar aquilo que o Teu Filho tanto nos ensinou, Pai. O amor, o perdão, a misericórdia, a bondade, Senhor. Que possamos também, ó Deus, neste ano, ter renovado no nosso dia a dia a beleza de proclamar a salvação àqueles que ainda precisam conhecer ao Senhor. Perdoa, Deus, pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos. Entregamos diante de Ti as nossas vidas, entregamos diante do Senhor mais um ano. Pedimos a Ti, ó Pai, para que Tu permaneças ao nosso lado. Em especial, Senhor, colocamos diante das Tuas mãos a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, aquele a quem amamos, Senhor, e queremos o bem, mas que neste momento estão desfrutando de momentos de angústia, de dor, de solidão, Senhor.
que o Senhor venha a cuidar carinhosamente de cada um deles, que eles possam receber de tuas mãos a graça desejada, Senhor, seja a saúde, paz, seja o consolo, o amor, que eles possam, Senhor, ser cuidados por Ti e receber essa vida nova, Senhor, que o Teu Filho nos venha conceder. Ser também, Senhor, em especial com os médicos deste país, com os médicos, enfermeiros, Senhor, os profissionais da saúde, de todo mundo, Senhor, que ainda lutam, ó Pai, para que possamos ser vitoriosos na batalha contra o Covid, Senhor. Que enquanto sociedade, ó Pai, nós possamos ter responsabilidade uns com os outros, com a saúde uns e dos outros também, Senhor. Conduza-nos, ó Deus, em Teu amor e misericórdia, ser com esta comunidade que tem se esforçado para continuar unida em Ti, para continuar experienciando a fé em Ti, a salvação no Senhor, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Tudo isso nós pedimos, agradecidos, e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Nós também somos gratos e nos alegramos pelos aniversariantes dessa semana. Na última segunda-feira, dia 28, nosso pastor, reverendo Pedro, fez aniversário. Hoje, nosso pequeno Murilo faz aniversário também. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, conduzindo cada um de vocês dois em mais um ano de vida. Lembro também que hoje à noite no nosso culto será um culto em que faremos a Santa Ceia do Senhor, e por isso é importante que os irmãos durante a tarde preparem os elementos para que possamos ceiar todos juntos no culto à noite. Nós vamos passar agora ao nosso estudo bíblico e eu desejo a você uma tarde abençoada. Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas da IPU de Brasília. Estamos começando mais uma aula do nosso projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Eu sou o pastor Daniel do Amaral e convido vocês, então, desta vez, a termos um momento de estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola aos Coríntios. Na aula introdutória, nós falamos da importância dessa carta por ser um dos primeiros documentos, um dos grandes documentos da igreja, quando a igreja ainda era uma coisa muito recente, muito nova. E Paulo estava plantando igrejas na Europa, tinha começado a sua missão no território da Grécia. Então, o surgimento de comunidades na Macedônia e ali na região de Corinto era muito recente. Paulo escreveu essa carta em Éfeso, onde ele também estava trabalhando na plantação de uma comunidade cristã, e nessa carta, então, nós vemos os problemas, os desafios, as dificuldades, as bênçãos, tudo que faz parte da vida de uma igreja. E o que torna essa carta extremamente atual. Problemas atravessados no ano 50, 51, 52, pela igreja de Corinto, muitas vezes se repetem nas igrejas do século XXI. Por isso é tão importante a gente ter um estudo, então, dessa epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos começar, então, compreendendo, né, essa importância, né, dessa carta, fazendo primeiramente uma apresentação do nosso roteiro. Nós vamos falar aqui da introdução, né, a apresentação e a saudação com que normalmente o apóstolo Paulo começou as suas epístolas, começava
as epístolas às diversas igrejas, uma ação de graças, né? Um texto de louvor a Deus pelo desenvolvimento do seu trabalho, e logo após, então, vamos falar dos problemas da igreja de Corinto, conforme narrados no texto desta epístola. Então, nós lemos aqui na versão tradicional, versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Eu creio que seja aquela versão mais acessível para a maioria daqueles que vão assistir esse vídeo, que estão acompanhando esse estudo, embora haja hoje em português muitas versões interessantes, né? Podemos falar aí da nova versão internacional, da nova versão transformadora, da Bíblia do Peregrino, editada pelas Edições Paulinas, né, do biblista Luiz Alonso Schöckel, muito interessante, da Bíblia de Jerusalém, da edição pastoral. Todas elas têm versões mais, digamos assim, atualizadas, mais próximas da nossa linguagem, né? A própria Sociedade Bíblica editou também a Nova Almeida atualizada. Então, são alternativas. Optamos aqui por um caminho, digamos assim, mais tradicional. Então, ele fala, né, o apóstolo Paulo, abrindo a primeira epístola aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a saudação que Paulo faz à igreja de Corinto. Vamos ver alguns termos que aparecem nessa saudação. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, sempre devemos lembrar que ali aparecem palavras que nós já incorporamos, né, principalmente aqueles que são crentes há muito tempo, que se converteram já há muitos anos, que já têm aquele dia a dia de igreja. Muitas palavras nós já incorporamos no nosso vocabulário, então já temos um conceito, uma ideia assim do que elas significam a partir das nossas tradições, né, das nossas igrejas. Mas, quando Paulo escreve essas palavras na sua carta, elas eram palavras novas. Elas, talvez, poucas vezes tinham sido usadas. Então, ele se apresenta de uma maneira que é quase que inédita para as igrejas. Por exemplo, a palavra apóstolo. Então, o que significa a palavra apóstolo? Hoje nós vemos apóstolo como se fosse assim, um título, né, que determinadas lideranças, principalmente evangélicas, utilizam para se colocar acima de toda uma hierarquia de igreja. O apóstolo fulano de tal. É um símbolo de autoridade. Apóstolo, nessa primeira carta aos Coríntios, indica que Paulo era um enviado, um emissário, alguém que tinha sido, né, ele tinha saído lá da igreja de Antioquia, onde ele morava, onde era a sua base, e de lá ele tinha sido enviado, então, para levar o evangelho para outros territórios, para outros lugares, e ali ele estava na Grécia. Então, quando ele escreve a carta, ele não está mais na Grécia propriamente, está na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Mas ele atuava como alguém, então, que viajava conhecendo novos territórios e levando uma novidade, que era o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho, para nós, é uma palavra do nosso vocabulário. Evangelho, no contexto em que Paulo anunciava, era uma grande novidade. Ele apresenta como coautor, digamos assim, da carta,
o irmão Sóstenes. Nós falamos na aula introdutória, né, que era comum uma pessoa escrever uma carta ditando para outra pessoa escrever, porque o ato de escrever era uma coisa um pouco mais, digamos assim, elaborada do que é hoje. Não existia papel, nem caneta e nem teclado. Hoje a gente pensa e já digita, né? Ou então no celular. Existem também interfaces de voz. Então você fala diretamente e o celular já converte a sua fala em texto. Não existia nada disso. Na época de Paulo, claro. Então, o irmão Sóstenes, ele atuou ali como escrivão, digamos, né, de Paulo, e a presença de Sóstenes também era significativa, porque ele era uma pessoa muito importante na igreja de Corinto, na comunidade de Corinto. Ele tinha sido chefe da sinagoga, ele era judeu. E como chefe da sinagoga, ele acabou se convertendo ao evangelho. Então, ele, inclusive, chegou a ser agredido por causa disso, chegou a apanhar. Foi cercado pelos judeus lá no Fórum de Corinto e chegou a ser espancado por causa disso. Ele era considerado pela comunidade judaica um traidor. Não é? Então, ele que já tinha esse sofrimento em nome do evangelho, ele era colaborador do apóstolo Paulo. Outra palavra que aparece aqui é igreja. Essa palavra igreja, para nós, é a coisa mais óbvia do mundo. O que é uma igreja? Não é? Para muitas pessoas, é claro, a igreja é um prédio. Né? Então, né? Onde é que fica o Banco do Brasil? Fica atrás da igreja. Em cidades do interior, a gente vê muito isso. Né? A praça principal da cidade tem uma grande igreja, né? E lá ficam o banco, a prefeitura e outras instituições públicas da cidade. Então, igreja, para muitas pessoas, é um prédio. Para nós que temos uma vivência de comunidade, sabemos que não é só um prédio, é uma comunidade que se organiza, que se reúne de acordo com uma determinada tradição. Nós somos uma igreja presbiteriana, seguimos uma tradição reformada. Outras igrejas são católico-romanas. Então, seguem todo um modelo estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Igrejas batistas também. Então, a palavra igreja está muito na nossa boca. Mas ela também era uma novidade na Carta aos Coríntios. E ela tinha o sentido de uma assembleia, não é? Para Paulo, existia uma comunidade daqueles que tinham entregue a sua vida a Deus. Entre os judeus era chamada congregação, é mencionada no Antigo Testamento. A congregação, quando essa comunidade se reunia, né, então ela formava uma grande congregação que era, a princípio, formada por todo o povo de Israel. Mas ele tinha que traduzir esse conceito para o mundo grego, porque ele estava pregando o evangelho em um contexto que não era o mesmo do judaísmo. Então, a palavra que ele utilizou foi a da assembleia, que era uma reunião dos moradores de uma cidade, por exemplo. Então, quando se tinha que resolver alguma questão, algum problema, ou tomar alguma decisão, votar, né? Então acontecia a assembleia. A assembleia era formada pelos homens livres. Então, eram homens, quer dizer, as mulheres ficavam de fora do processo decisório, era a cultura da época, e não podiam ser escravos. Tinham que ser homens com uma determinada condição que os qualificava como homens livres. Então, eram esses que formavam a Assembleia
e que decidia as coisas nas comunidades na época do Império Romano. Então, Paulo enxergou nessa reunião de pessoas em torno do Evangelho de Jesus Cristo uma assembleia. E essa assembleia, então, a palavra era eclésia, eclésia no grego. Por isso, depois essa palavra foi incorporada no nosso vocabulário. Em português, ela virou igreja. Outro ponto na saudação de Paulo. Ele se dirige a todos em todo o lugar. Então, ele se lembra aqui que não existia só a igreja de Corinto, nem só a igreja de Éfeso, nem só a igreja de Jerusalém, mas que aquela rede de comunidades formava, então, o novo povo de Deus. O novo povo de Deus. Então, ele já tinha essa visão mais globalizada do que era a igreja. Então, todos em todo lugar que servem a Jesus Cristo. Outra palavra também muito frequente no nosso vocabulário, mas que às vezes a gente não não atenta para o sentido mais profundo dela. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo se dirige a Jesus Cristo, chamando-o de Senhor, a palavra grega era Kyrios, ele está colocando Jesus em uma outra posição, porque Senhor era um título, no mundo civil, um título imperial. O Senhor era o imperador romano, o Kyrios. E ele usa esse mesmo título para Jesus Cristo, que aí assume a proporção de um título divino. Por isso nós chamamos Jesus de Senhor. Então, nós estamos equiparando o ser Jesus Cristo à divindade, ao divino. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui, quando se apresenta na carta aos Coríntios. Ele coloca já Jesus Cristo numa posição. Para nós, hoje, é uma coisa, digamos assim, óbvia. Aprendemos isso, convivemos com isso na igreja sempre, não é? Mas, como eu sempre digo, na carta aos Coríntios era, digamos, uma coisa nova, uma noção nova, que Paulo está introduzindo, então, nessa que é uma das cartas mais antigas do ministério de Paulo e da história da igreja.